Bom dia, boa tarde a todas e todos do GT Mulheres em Cena e abrace. Muito honrada de estar aqui. Sou a Luciana Aires Mesquita e a ideia de escrever uma carta me abriu um sorriso, Brígida, que feliz ideia. Desde nossos primórdios na UNB atravessamos rios, não foi? Nadamos em turbulência, mergulhamos também em águas profundas, e lavamos os pés sorrindo e recompondo nossa respiração com aquela suave brisa nos anunciando por vir. Acho que quando apresentei o trabalho solo Oréia de Serra da Mesa em 1997, você já tinha partido para a Inglaterra para o seu mestrado. Para Oréiades, eu selecionei alguns dos primeiros poemas compostos por Guimarães Rosa em Magma para contar o que estava acontecendo em nosso cerrado tão amado. Depois da Chapada dos Veadeiros, tem uma região bem densa com matas, cavernas e onças, parte do Grande Sertão, por onde passa o rio Tocantins, sim, que nasce em Goiás e deságua no Delta Amazônico, no Pará, percorrendo a aventura de seus 2.450 quilômetros. Encontraram naquela região 91 sítios arqueológicos, Brígida. Um deles tinha 400 pinturas rupestres. Os outros 90 sítios nem foram bem pesquisados porque Furnas Centrais Elétricas estava muito apressada para formar o Grande Lago. Em 1996, inundaram tudo. Sim, legalmente o processo transitou no Congresso Nacional, com caráter de urgência, sendo votado e aprovado rapidinho. O escândalo silencioso só saiu na primeira página do Caderno Mais da Folha de São Paulo, com as belas fotos do Rui Facchini e da equipe toda, depois do fechamento das comportas da usina hidrelétrica UHE Serra da Mesa. Anos depois, fui convidada para oferecer uma palestra no 19º Moitará, Terra Brasílis, Pré-História e Arqueologia da Psique, e procurei saber o que acontecia naquela região onde havia realizado a pesquisa de campo. Soube, então, que mais uma barragem hidrelétrica, o HE Pechanjical, estava sendo construída ao lado, inundando mais sítios arqueológicos, afetando outros ribeirinhos e assassinando a exuberante fauna e flora. Fiz o que pude, dando palestras, conversando com autoridades, e lembro que, inclusive, fiz um relatório para o Ministério da Cultura. Sugeri que se preservasse pelo menos as águas limpas, livres do mercúrio, para uma possível arqueologia subaquática. Idealização, né? Risos ou lágrimas, a depender do nível da ironia e sensibilidades. Também fui até a casa de Jung, em Bollingen, onde ele esculpiu a pedra filosofal com os dizeres do alquimista Arnaud de Villeneuve: eis a pedra de humilde aparência, no que concerne ao valor, pouco vale. Desprezam-na os tolos, e por isso mais a ama os que sabem. Foi aqui que começou o meu doutorado, e eu sabia, mas não sabia. Foi anos depois que eu soube realmente. Mas antes, quando eu era criança, amava escutar as histórias da Volanda. Fazíamos cabanas, caverninhas de lençóis com todas as primas, para ouvi-la, que contava com ênfase e detalhes tantas aventuras. Também as histórias do Vosé, imperdíveis, que unia seus amigos, homens e adultos, para contar histórias reais de fantasmas, de viagens e onças. Eu adorava ficar sentada no colo dele. Era muito emocionante. Deve ser por essas histórias que acabei me apaixonando pela mitologia. Mas era difícil, porque eu lia e me perdia estudando sozinha. E mesmo com o apoio do Joseph Campbell, que nos pede para ler os mitos como se fosse uma dança, uma música, então eu resolvi facilitar e fui para a mitologia hindu, lendo Mahabharata. Pelo menos era uma história. E como se não bastasse, já que é ali pertinho, uma extensão ao Japão e Bali para conhecer um pouco de seu teatro tradicional,
me fez organizar uma viagem de 9 meses, 3 meses em cada estação. No Japão, com o Kazuo, uma flor, uma delicadeza, e aulas de No e Buyô no teatro tradicional. Na Índia, o Kathakali. Dizem que é o mais antigo da Índia. Desconfio, porque é só para homens. Mesmo assim, fui conhecer um pouco da antiga civilização dravidiana. E depois a linda Bali, com aquelas mulheres belíssimas, com coroas de flores e seios nus. Naquela época, sim, ainda andavam apenas de saias. Fiz aulas de baris e conheci a tatura, só para iniciados, aqui o assunto fica muito sério. Bom, foi vindo dessas tradições que retornei ao Brasil, que inundava seus sítios arqueológicos no ventre serratense. Meus avós maternos e paternos também tiveram suas terras inundadas por usinas hidrelétricas. Soube do Pacific Graduate Institute enquanto fazia uma residência artística com o Panteatre, no sul da França. Os estudos mitológicos, com ênfase em psicologia profunda na Califórnia, foram realmente fartos e deliciosos. Pude chorar tudo, morrer e renascer, com tudo passado a limpo. Voltei ao Brasil depois de 2 anos. Casei-me, divorciei-me, muita dor nessa separação e também muita alegria, porque eu formei a Mitoludens, onde deusas e deuses brincam, meu espaço criativo. Pouco depois eu perdi meus pais, é uma grande perda. Bom, pouco tempo depois eu tomei fôlego e fui para o doutorado na Unicamp. Desta vez determinada a estudar as 2 deusas e seus mistérios. Uma via longuíssima, com as transmutações alquímicas que Deméter e Core nos trazem. São elas, Bri, as grandes deusas que as mulheres gregas honravam em seus ritos agrários de vida, morte e vida após a morte, ou vida após vida. Com a metáfora da semente que é enterrada na terra e retorna trazendo todos os frutos, ou, como diz Lúcia Sander, pepinos frescos, peras e maçãs, as mulheres celebravam as dádivas da terra. Isto bem na raiz do teatro, nos rituais, antes de Dioniso, que foi iniciado nos grandes mistérios de Deméter, quando já era adulto. Na verdade, Deméter e Core, a Perséfone e depois a Teia, que é a grande senhora do reino subterrâneo, trazem as qualidades arquetípicas da linhagem antiquíssimas das grandes deusas orientais da Idade do Bronze, desde a Síria, Levante, Anatólia, Chipre até o Egito. Bom, estou ávida para tecermos juntas e compartilhar com as amigas e amigos daqui da terra dos tambaquis o que vivenciei nessas terras estrangeiras e com os povos indígenas brasileiros. Tenho certeza que novas histórias estarão por vir. Voltei ao Brasil no meio da pandemia, consegui registrar em imagens alguns vídeos e muitas fotos, desde as tumbas tebanas, no Antigo Egito do século XVI a.C., que tiveram suas pinturas muito bem preservadas com as areias quentes do deserto, até os sítios arqueológicos no continente e ilhas gregas, e os povos indígenas brasileiros na luta pela demarcação de suas terras. E quanta beleza o MST tem produzido em seu compromisso de produzir alimentos saudáveis e plantar árvores, hein? Visitei o assentamento Santa Dica dos Sertões, em Corumbá, Goiás, e na Macedônia participei do Festival de Sementes Pelite, com sementes orgânicas e gratuitas, e estamos nos organizando para levar uma comitiva de lideranças Caiapó para o encontro em 2025. Agora conte-me de você. Ainda não tivemos aquela pausa necessária para molharmos nossos pés na água. Essa bela mulher, líder das mulheres em cena. Com muito carinho, Brígida, e grande abraço ao GT Mulheres em Cena. Muito obrigada.